elevar o nosso pensamento a Deus, causa primeira de todas as coisas, ao Mestre Jesus, nosso mestre, irmão, amigo, governador do planeta Terra. Agradecer a Ele por nos proporcionar este momento de estarmos aqui reunidos em nome do Cristo para mais um momento da hora da prece, Senhor. Agradecer ao Pai pela beleza da natureza, pelas flores que a natureza nos dá de graça e vem nos dar o seu perfume. Agradecer pelos frutos que nos alimentam. Agradecer pelo sorriso da criança que podemos apreciar, pelos cabelos brancos dos mais velhos. Agradecer à natureza pelo corpo amigo que ela nos empresta e que um dia temos que devolver este corpo à Mãe Natureza, mas que nós saibamos usar bem este corpo amigo, que o nosso corpo seja um templo sagrado, que as nossas mãos sejam um instrumento de boas ações, que nós usemos nosso corpo para o bem, que só assim nós podemos realizar o nosso trabalho que a doutrina espírita nos ensina, que é o nosso trabalho de resgate neste planeta, de expiação e prova. A gente sabe usar bem, agradecer por ouvir, poder ouvir o canto dos pássaros, ouvir música, ouvir as pessoas. Que a gente saiba emprestar o nosso ouvido para aqueles que necessitam apenas alguém que ouça. Saber usar bem as nossas palavras, com palavras de sabedoria no momento certo. E que a gente seja realmente o nosso corpo um instrumento sagrado do Senhor para o bem. Agradecer pela semana que passou e por essa semana que se inicia, que a gente possa exercitar a nossa paciência, a nossa tolerância, o nosso amor e o nosso respeito pelo próximo, enxergando em cada irmão que nós vemos em casa, na rua, no trânsito, no trabalho, um irmão tão necessitado como nós. Que os fluidos que circulam aqui vão nos ajudar a que essa semana seja uma semana bela para nós, de muita paz, de muita tranquilidade, de muito amor para nós e para a nossa família. Que a paz do Senhor esteja conosco hoje e sempre, e que assim seja. Meus irmãos, que a paz de Jesus nos envolva. Hoje a nossa hora da prece vai ter um formato um tanto quanto diferente, porque nós vamos usar o tempo para fazermos o lançamento do livro Cartas da Imortalidade, que já foi anunciado, né? Esse livro, ele traz mensagens consoladoras, direcionadas aos familiares, mas que chegam a todos, porque os Espíritos consolam de modo geral e consolam porque são esclarecedoras. Essa é a beleza da carta também. Não é só consolar por consolar, é que a carta esclarece, e na medida em que esclarece, ela consola. Eu vejo esse livro sob dois prismas, né? Eu vejo um prisma físico e um prisma espiritual. No aspecto físico, ele é fruto do trabalho de alguns trabalhadores do Lar Clara de Assis, contando com a inestimável colaboração do nosso confrade Clóvis Nunes, aqui presentes, que arrancou-se lá de Feira de Santana para estar conosco. Daqui a pouco ele vai falar também para vocês sobre o livro. No aspecto espiritual, aliás, esse livro ele não teria vindo a lume se não fosse a questão espiritual, essa ótica espiritual, esse prisma espiritual. Porque aí nós encontramos, do outro lado da questão física, nós encontramos o trabalho do médium, do Newton Souza, aqui presente, no trabalho de psicografia dessas cartas. Nós encontramos o trabalho dos espíritos que se comunicaram através dele,
E acima de tudo, contamos com o trabalho de uma equipe espiritual bem montada, que organizou as tarefas, a fim de que o livro chegasse ao tempo que nós pretendíamos e que eles pretendiam também. Eu digo, inclusive, que se não fosse esse aspecto espiritual, nós encarnados, que trabalhamos para o lançamento da obra, não teríamos sequer podido projetar esse livro. Nós só projetamos porque sabíamos que havia essa questão espiritual por trás do livro. E confiando no trabalho, do contato com a espiritualidade, dos companheiros abnegados que colaboraram através das cartas, e da equipe espiritual que nos orientou e edificou o trabalho, é que nós chegamos a esse tempo. Esse livro, ele contém comunicações de 23 espíritos. São 30 comunicações, porque alguns espíritos comunicaram mais de uma vez. Alguns espíritos têm mais de uma carta desse livro. E ele está sendo um fenômeno em termos de lançamento, de venda de livros, porque ele foi lançado no dia de finados, 2 de novembro passado, com uma tiragem de 2.000 exemplares. No dia do lançamento foram vendidos 508 exemplares, que é um verdadeiro recorde para nós. E de lá para cá, em 2 meses e meio, nós estamos com essa edição de 2.000 volumes praticamente esgotadas. Estamos talvez com 100 e poucos volumes para esgotarmos essa primeira edição de 2.000 volumes. Isso só vendidos livros aqui em Fortaleza praticamente. E a Sobral, que Newton foi a Sobral, fez o lançamento de Sobral. As outras cidades do interior não foram visitadas ainda, já há convite para isso. O livro vai ser lançado por uma editora espírita, de São Paulo, para todo o Brasil, né? Uma distribuidora espírita vai lançar para todo o Brasil, as casas espíritas, e também vai ser feito o lançamento do livro no nível leigo, através de uma distribuidora nacional que vai fazer o lançamento desse livro. De forma que nós esperamos muito dele. Esse livro, ele é diferente. Em termos, ele é diferente daqueles livros que nós já lemos sobre mensagens consoladoras. Nós consultamos dezenas e dezenas de obras sobre cartas consoladoras e verificamos que esse livro tem 2 assuntos ou 2 capítulos que nós não encontramos nos outros livros. Um desses capítulos é o diálogo evocativo. É um capítulo escrito pelo Newton, em que ele mostra como é que ele efetua esse contato com os espíritos. Eu acho isso interessante porque os médiuns não costumam falar disso, né? E ele explica direitinho como é feito esse contato, no caso específico dele, porque cada médium é um médium, tem suas particularidades, né? Suas peculiaridades e assim por diante. Mas é interessantíssimo esse capítulo. E o outro assunto, outro capítulo que eu também não encontrei ainda em nenhum livro que trata do assunto, é um capítulo escrito pelo Clóvis Nunes, né? É sobre psicografia e grafoscopia. Depois ele vai tecer umas palavrinhas ainda hoje aqui para vocês, mostrando mais ou menos. Então esse livro, ele tem os aspectos evangélico, doutrinário e científico, porque as mensagens dos espíritos trazem muita doutrina e trazem muito evangelho. Então a gente complementa esse estudo fazendo o estudo grafoscópico, né? De pelo menos 3 mensagens que estão contidas aqui no livro. Ele vai explicar, Clóvis, feito por uma pessoa não espírita, que comprova a autenticidade através das assinaturas dos livros, a autenticidade desses espíritos. Então isso é importantíssimo, porque você não é a sua carta, é a ciência que você vai estudar desse livro. Por isso é que ele está sendo tão procurado, tem sido muito procurado, né? De forma que nós hoje aqui estamos, Clóvis e Newton vão falar sobre o livro mais especificamente.
E todos aqueles que não conhecem o livro ainda, procurem ler o livro, porque ele vai servir para consolar aqueles que perderam entes queridos, vai servir para consolar pessoas amigas que estão sofrendo sem entenderem o motivo do sofrimento, do porquê da partida de algum ente querido. É um livro que você pode dar a toda pessoa que esteja desiludida da vida de alguma forma, achando que é só isso aqui mesmo, não tem nada além disso. É um livro extremamente consolador. Como eu disse, ele é consolador porque ele tem toda uma base para consolar, né? Ele tem toda uma base científica para consolar. O consolo, ele vem quando você encontra lógica, encontra razão naquilo, né? Então, esse livro trata disso exatamente. Não é você ler e achar que é isso mesmo. Você vai ter ciência desse livro. Daí a diferença desse livro dos outros. Então, nós queremos dizer o seguinte, que aqueles que desejarem comprar o livro não vão se arrepender. O livro está à venda ali atrás, preço módico, né? E se você não quiser comprar para você, compre para dar um presente, ajudar uma pessoa que está necessitada de orientação de uma palavra. É um benefício grandioso se faz nesse sentido. Nós não vamos nos alongar porque o tempo é pouco, muito pouco, né? Nós só temos até 19 horas. Eu vou passar a palavra para Newton, que ele vai tecer algumas considerações a vocês. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos muito felizes de estar aqui nessa casa. O Centro Espírita Francisco de Assis é uma referência para todo o nosso movimento espírita, não só por ser uma das casas das mais antigas, mas também por ter marcado a história do nosso movimento espírita alencarino, especialmente através da pessoa do médium Olívio Silva, que tantas vezes aqui nesse espaço psicografou o receituário mediúnico, salvando muita gente, cuidando de muita gente, limpando muitas feridas. Quando o inovidável Leopoldo Machado visitou o Ceará naquela década, entrando em contato com o irmão Olívio Silva, Leopoldo Machado o batizou, o chancelou de um médium extraordinário. Eu tenho relatos de inúmeras pessoas da velha guarda que contam como foram salvas de obsessões atrozes neste ambiente onde estamos todos nós aqui reunidos. Então, sim, é forte e grande a emoção, e acredito que a espiritualidade superior, através dos mentores desta casa, dos mentores dos trabalhos desenvolvidos no Lar de Clara, com certeza estiveram em comunhão para que esse momento de lançamento desse livro fosse possível entre nós. Eu serei breve. Eu descobri com esse trabalho que a morte ainda é um dos fenômenos mais aterradores, uma das realidades mais destruidoras e uma das experiências mais desagregadoras, que atinge de maneira universal as mais variadas criaturas humanas, os mais diversificados segmentos sociais. Não importa se é rico, se é pobre, se é espírita, se é ateu, se é evangélico, budista ou se é agnóstico. A morte, como fenômeno biológico,
tem visitado todos os rincões, todas as famílias, todas as criaturas humanas, desde que o mundo é mundo. Já vi pais chegarem a se separar por causa da morte do filho, ou na iminência de separarem-se, sendo a morte do filho o pivô do elemento desagregador familiar. Já vi pais planejarem o próprio suicídio por causa da morte do filho. Já vi mães entrarem em depressões profundas por causa de, como diziam elas, perderem os filhos. Já vi situações provacionais que a morte tem propiciado a inúmeras pessoas. Mas a simples comoção, a simples percepção dessa realidade, desse poder que a morte ainda exerce sobre a realidade humana, não seria o suficiente para que a gente se entregasse a esse tipo de trabalho, se nós não procurássemos de alguma forma nos adestrar, nos colocar à disposição dos espíritos que querem confortar, nos perceber dentro de uma dimensão de versatilidade que os espíritos pudessem utilizar para que as cartas pudessem vir a ser viáveis. Em outras palavras, não nos bastaria o simples anseio de querer consolar um pai, uma mãe. Nós precisaríamos ter as ferramentas necessárias, positivadas, para que esses espíritos pudessem se fazer presentes, sem deixarem dúvidas, e oferecessem subsídios na sua escrita, para que os próprios pais, familiares, pudessem dizer: sim, esse é meu irmão, sim, esse é meu filho. Para isso, nós os médiuns precisamos nos colocar ao serviço da prova, ao serviço da ciência, ao serviço dos pesquisadores. Nós precisamos nos colocar ao risco dos erros, ao risco dos equívocos, para que possamos avaliar o grau da elasticidade ou o grau do desenvolvimento desse gênero de mediunidade, porque o médium receitista nem sempre é um médium de carta, e o médium de carta nem sempre é um médium poeta, e o médium poeta nem sempre vai ser um médium de crônicas, e o médium de crônicas nem sempre o será o médium de contos, porque tais versatilidades, elas têm a ver com o grau de elasticidade, de alcance psíquico e de gênero de mediunidade que esse medianeiro venha a oferecer. Também, diante dessa atitude que precisávamos nos colocar diante da pesquisa, porque todos os familiares que recebem cartas são questionados depois por uma equipe para ver se é o parente, para verificar se houve mudança de caligrafia, para verificar se na mudança de caligrafia houve a possibilidade da assinatura similar. Tudo isso é avaliado. Por que o familiar usou esse apelido? Por que o familiar disse esses nomes? Por que o familiar falou de culpa? Por que o familiar falou de não tê-lo visto? Situações, peculiaridades que precisam ser esmiuçadas numa carta para que possamos manter a vigilância sobre a recepção das mensagens, ao mesmo tempo em que mantemos a lisura, a autenticidade da manifestação espiritual ali presente. Os médiuns são seres humanos, e como seres humanos, todos os médiuns podem oscilar, todos os médiuns podem cair, todos os médiuns podem se desviar. Por isso, os médiuns precisamos todos estar à sombra da doutrina espírita,
e oferecer a mediunidade como uma alavanca, um instrumental de análise, oferecer a mediunidade como instrumento para que a própria doutrina espírita cresça e possa assim cumprir o seu papel de consolador prometido. Porque eu tenho descoberto a faceta do espiritismo como consolador prometido através das cartas. É muito emocionante e gratificante para nós vermos o sorriso de uma mãe que chegou num lar como o lar de Clara, despedaçada, desesperançada, e de repente dizer emocionada, olhando para aqueles papéis em sulfite, batendo nos papéis em sulfite, dizendo: é meu filho, ele me escreveu, ele me deu notícia. Uma mãe, que posso citar o nome, ela está no livro, ela deu o seu depoimento, o nome dela é Orisa, passou recentemente a aprovação de perder mais um filho, no caso uma filha, e ela, toda vida que chega no lar de Clara, ela olha para mim e diz assim: eu vim buscar o meu remédio. E ela diz que o remédio é a carta. E o filho escreve com alguma frequência para ela, sempre trazendo alguma peculiaridade, alguma confirmação de pensamento, alguma ideia que ela pensou na semana, alguma coisa do tipo. Eu mentiria aos senhores se eu dissesse que eu não sou feliz, se eu dissesse a vocês que eu não tenho alegria de sentar e psicografar. Eu uso do meu esforço quase nada. Sentar e psicografar não me exige qualquer tipo de esforço, de raciocínio. São eles que escrevem, não sou eu. Então não sou eu o objeto de conforto de quem quer que seja. Eu sou apenas a tela. Eu represento apenas uma vidraça. E uma vidraça que queria eu fosse mais limpa, fosse mais translúcida, porque eu sei que os espíritos poderiam se manifestar de uma maneira muito mais própria. Mas eu ainda sou um ser humano com as minhas falhas, e sou um médium também com falhas. Eu ainda represento uma vidraça empoeirada, que precisa ser lapidada ao longo do tempo e da experiência mediúnica, para oferecer cada vez mais a presença desses espíritos junto aos seus familiares, a fim de que sirva de consolo. Essa obra não me pertence. Essa obra não é obra de um médium. Essa obra é uma oferenda ao espiritismo, a verdadeira fonte das possibilidades que me fizeram como médium percorrer esse caminho, que fizeram meu amigo Pádua acreditar na possibilidade dessas comunicações. Nosso amigo Dr. Valmir Pontes a chegar-se ao lar de Clara e encontrar o seu pai desencarnado e sua mãe e outros familiares seus, e fazer o pesquisador baiano Clóvis Nunes encontrar nisso alguma verdade da doutrina espírita. É a doutrina espírita que nós oferecemos esse livro, e são os familiares que estão escrevendo essa obra. A nossa parte no livro, de descrição de como percebemos, posso dizer aos senhores, não nos pertence, porque estamos sob o controle da força de nossa mentora espiritual, Rosália Nancy, e ela nos orienta as palavras via intuitiva do que devemos dizer, para que possamos contribuir com outros médiuns, com outros medianeiros. Quisera eu, meus irmãos, e quero eu sim, que outros tantos médiuns nas mais diversas casas espíritas se encorajem e se coloquem à disposição dos espíritos nas suas possibilidades mediúnicas, para que possamos todos nós sempre comungar dessa faceta do espiritismo, em que a vida do além e a vida do aquém é uma só, e que possamos assim experimentar a emoção de que somos visitados por eles. Isso para mim é doutrina espírita. Isso para mim é mediunidade a serviço de Jesus. Isso para mim é, com certeza, seguir Allan Kardec, o nosso grande mestre, seguir Jesus, o nosso mestre maior.
Muito obrigado pela oportunidade. Queridos irmãos e irmãs, que a silenciosa paz no mestre da paz nos mantenha em paz. Allan Kardec classificou no Livro dos Médiuns 56 tipos de mediunidade, mas ele dedicou uma classificação, maior atenção, maior estudo e maior publicidade nos seus escritos, que foi a mediunidade de psicografia. Ele classificou os médiuns psicógrafos em 3 gêneros, que são os médiuns intuitivos, os médiuns mecânicos e semimecânicos. Os médiuns intuitivos, eles são mais ou menos inspirados, recebem a inspiração e escrevem. Possuem um fluxo de escrita razoavelmente rápido, portanto não tanto veloz. Às vezes sofre pequena hesitação na hora de escrever, algumas paradas, mas são capazes de reconhecer que o fluxo das ideias não lhe pertence. E ele também avalia pelo conteúdo do que é escrito
que também não é contido no seu arcabouço cultural, determinados maneirismos da palavra, ou também os contextos do gênero da escrita. O médium mecânico, psicógrafo mecânico, já é aquele médium que sofre uma semiconsciência. Ele também pode ser até inconsciente, ao extremo do inconsciente mesmo, sem lembrar nada. Ele recebe uma ação psíquica externa à sua mente, que controla o seu cérebro pelo sistema psicomotor, alcança o seu braço e conduz o braço, e o médium perde o controle da escrita. Muitas vezes não sabe o que escreve, não tem noção do que está escrevendo, e a velocidade é extrema, quase que a jato. Um frêmito imenso toma conta do pulso do escrevente médium, que tem ali a ação do espírito comunicante, conduzindo o seu braço através da sua mente. Exemplo de um médium bastante conhecido de todos nós foi Francisco Cândido Xavier, que era médium psicógrafo mecânico, entre outras mediunidades. No final da sua vida, devido à falência orgânica do seu corpo, pela perda também da coordenação motora, ele se tornou semimecânico. E já nos últimos dias, praticamente era o médium intuitivo, porque a máquina física não oferecia mais suporte para os escreventes do além. A outra categoria de mediunidade psicográfica, que Allan Kardec considera a mais comum, são os médiuns semimecânicos. Os semimecânicos não perdem a consciência, não sofrem a ausência da percepção do ambiente em que está situado, sabe o que vai escrever, a palavra lhe vem como um contexto, como se ele estivesse pensando e escrevendo, mas ela vem passando por ele sem pertencer a ele, sente o impulso do braço, escreve além da velocidade normal, não tem hesitação, nem paradas constantes para pensar o que escreve. O calibre da letra também já não é tão grande quanto na psicografia mecânica, porque na mecânica o impulso sendo mais veloz, a letra sai bem mais acentuada. O semimecânico tem a letra com calibre acima da sua escrita, mas não tão grande, tão acentuada quanto o mecânico. Ele tem a noção do que se passa em torno de si mesmo, mas não controla o conteúdo que vem, a não ser que ele queira. Ele deixa fluir e o espírito escreve. Para os médiuns mecânicos e semimecânicos, Allan Kardec descobriu que havia um desdobramento, uma peculiaridade na natureza da escrita psicográfica. Esses dois tipos de médium produzem uma alteração de caligrafia de página a página, algumas mais acentuadas, outras menos acentuadas, que é diferente da sua escrita natural. Os comunicantes deixam ali um conteúdo de grafismo diferente da identidade da escrita do próprio médium. Se for uma criança que vier escrever, as letras saem infantilizadas. Se for um recém-desencarnado que morreu muito idoso, a escrita apresenta traços de senilidade no punho. Se for um espírito que sabia escrever muito bem, o fluxo da escrita é mais intenso, e um espírito que não tinha o hábito de escrever muito bem, o fluxo da escrita também sai diferente. Mas Allan Kardec também descobriu nas suas observações extraordinárias, porque ele era um extremado trabalhador da observação e do conhecimento, tinha uma perícia visual e perspicácia que só os cientistas guardam e carregam. Ele descobriu que nessas mudanças de caligrafia, alguns médiuns têm a capacidade
de repetir a mesma maneira de o Espírito escrever ou de assinar quando vivia sobre a terra. Ou seja, ele traz do além a mesma identidade da escrita quando escreve pelo médium. Para esses médiuns, Allan Kardec deu o nome de polígrafos. Médiuns psicógrafos, mecânicos ou semimecânicos podem ser polígrafos. A poligrafia é a capacidade mediúnica que o médium traduz de poder repetir a maneira de escrever do espírito comunicante. Embora a poligrafia não seja a única forma determinante da comunicação do espírito. A própria psicografia, mesmo sendo monógrafa, ou seja, mesmo que a escrita do médium predomine, que não apareça nenhum traçado da escrita do comunicante, continua sendo a comunicação espiritual. Mas ela pode se estabelecer com uma identidade mais ainda próxima da percepção do reconhecimento de quem escreveu, quando o espírito traduz a maneira de escrever quando vivia sobre a terra. Da mesma forma que na psicofonia existem os médiuns monógrafos e os médiuns polífonos. Os monógrafos são aqueles que qualquer espírito que vier, a sua voz não altera. E os psicofônicos polífonos são aqueles que traduzem a voz do espírito. A mediunidade sofre essas diferentes confluências e consequências que sua observação determina. No caso específico do médium Newton Souza, que foi o instrumento dessa obra, produzida por vários autores espirituais que escreveram as cartas, o trabalho que se organiza ordinariamente todos os dias de sábado no Lar de Clara, começa exatamente as psicografias no horário que começa aqui a hora da prece, às 18 horas, e se estende até perto de 20 horas ou um pouco mais. Depois disso, as cartas são lidas. As pessoas que espontaneamente, de livre-arbítrio, vão lá procurar notícias dos seus entes queridos falecidos. Ele já recebeu mais de 1.800 cartas em 4 anos de trabalho profícuo e constante. E entre essas cartas, ele tem a capacidade, conforme Allan Kardec descrevia, o que é interessante é ver o que Allan Kardec disse há 150 anos atrás, se repetir durante mais de 1,5 século no mundo inteiro por diferentes médiuns, sem alterar muita coisa. Ele possui a poligrafia. Em algumas cartas que ele recebe, o espírito assina com a mesma semelhança que assinava quando vivia sobre a terra. Já é comum algumas pessoas chegarem em suas casas com as cartas e comparar a assinatura dos seus entes queridos com as identidades que eles deixaram, com os documentos, para conferir a semelhança das assinaturas. Acontece que, se isso é verdade, como Allan Kardec preconizava, e as pessoas confirmam quando recebem as cartas, existe uma maneira científica de comprovar essa autenticidade. Existe uma ciência chamada grafotécnica ou grafoscopia, que é existente há mais de 200 anos. Quando nasceu, tinha o nome de grafística, porque nasceu ainda no século XIX, que era a comparação da autenticidade das escritas. Era feita por uma avaliação mais visual, com recursos bastante primários. Com o desenvolvimento da consciência e do conhecimento humano, e depois que o homem mergulhou no estudo do cérebro, se descobriu que o nosso cérebro é o autor principal, primordial da nossa maneira de escrever. Ou melhor, nós aprendemos a escrever através do punho, mas ensinamos ao cérebro como escreve. E depois que o cérebro aprende, é o cérebro que escreve pelo punho. Ninguém escreve com o punho, escreve com o cérebro depois que aprende a escrever. As certezas dessa afirmação se tornaram evidentes
quando os cientistas se debruçaram no aperfeiçoamento da grafoscopia e descobriram que pessoas que tinham o braço direito amputado e que tinham que aprender a escrever pelo braço esquerdo, com as primeiras escritas que faziam, desenvolviam uma letra na adaptação e depois de alguns meses começava a escrever exatamente com o mesmo traçado gráfico que escrevia com a mão direita, embora agora estivesse escrevendo com a esquerda. Os cientistas também notaram que pessoas que tiveram os 2 braços amputados ou os 4 membros e que tiveram depois que escrever com os pés ou com o lápis à boca, depois que a boca aprendia ou o pé aprendia a escrever, o traçado da escrita da boca e do pé era exatamente igual como ele fazia com o punho, ou seja, era o cérebro que escreve. Como ninguém tem um cérebro igual ao outro, ninguém escreve igual a ninguém. Cada um tem uma maneira exclusiva de escrever e é tão individual quanto é a nossa impressão digital. Se o espírito consegue deixar as marcas do traçado da sua escrita na psicografia através de um médium, nós poderemos procurar um profissional, um perito, um especialista em grafoscopia e mandar ele avaliar se esse escrito é autêntico ou não e se tem ali as morfogenias gráficas, as filiações gráficas do autor da escrita que escreve pelo médium. O primeiro cientista a fazer isso, o primeiro pesquisador do Brasil, o primeiro homem que pensou nessa ideia, foi um perito do Paraná e Londrina, que pesquisou os escritos de Chico Xavier há 14 anos. Para um perito ter certeza que é alguém que é o autor daquela escrita, ele precisa ter um elemento que é chamado de texto base ou de padrão. Ele precisa saber como a pessoa escrevia durante um certo período de sua vida, além do escrito do documento. Porque às vezes você assina um documento com 20 anos e morre com 50. A assinatura do seu documento foi feita muitos anos antes do jeito de você escrever no final da vida. Mesmo assim o cérebro não altera. O grafoscopista não olha o desenho da escrita, ele olha a morfogenia, a expansão da letra, a forma, a pressão do papel, a amplitude, a distância, o traçado em si mesmo e a filiação dos ângulos de cada letra que é construída pelo cérebro do escrevente. Isso nunca muda. Nós não escrevemos absolutamente igual nenhuma letra, mas escrevemos com a semelhança de traçado tão idêntico que o grafoscopista descobre. Ou seja, nós jamais assinaremos o nosso nome 2 vezes absolutamente da mesma forma. Se existir 2 assinaturas que sejam absolutamente iguais, as leis da escrita que presidem os pontos principais da grafoscopia determina: se tiver 2 assinaturas absolutamente iguais, uma das 2 são falsas. Uma das 2 assinaturas são falsas. Mas o que o grafoscopista descobre são as semelhanças. Pois bem, nós apanhamos algumas cartas psicografadas pelo médium Milton Souza, que estão contidas nessa obra, e encontramos uma grafoscopista aqui no Ceará. Primeiro a gente rodou o Brasil, mas essas respostas que o invisível nos dá, rodamos para ver se achava alguém, e com a maior dificuldade para encontrar, encontrando bem pertinho, facilmente aqui na cidade de Maracanaú. E por uma ligação também inesperada e surpreendente, a filha dessa senhora, que é grafoscopista, frequentava recentemente a instituição lá da Sociedade de Estudos Espírita Francisco de Assis, onde está instalado o Lar de Clara. Essa senhora nos recebeu, depois de uma série de telefonemas e insistências, e quando cheguei na casa dela, eu já sabia que ela foi 35 anos perita em grafoscopia do Instituto de Criminalista e Documentoscopia aqui do Ceará. Foi chefe do setor durante mais de 15 anos e fez centenas e centenas de laudos durante toda a sua vida. Era uma pessoa bastante qualificada para avaliar uma coisa dessa.
Quando cheguei na casa dela, ela me disse assim: seu Clóvis, olha, eu quero falar para o senhor que eu recebi o senhor aqui, mas eu não estou assim muito disposta a fazer esse trabalho, porque quando eu me aposentei, eu fiz uma jura e um pedido a Jesus Cristo, que nunca mais na minha vida ele mandasse para mim um laudo grafotécnico. Qual é o seu problema? É justiça, é crime ou é herança? Eu posso lhe indicar uns colegas que podem fazer o seu laudo. Eu disse: olha, o meu problema não é problema, nem é justiça, nem é crime, nem é herança. É paranormalidade, espiritualidade, psicografia, comunicação de mortos com vivos. A senhora já ouviu falar nisso? Psicografia. Ela olhou para mim e disse assim: eu já ouvi falar, mas isso é seguro? Eu disse: a senhora pode ajudar a dizer se é seguro ou não. Eu tinha ido para a casa dela com um horário marcado para falar com ela de 5 às 6 horas. Eu saí de lá 9h30 da noite porque eu quis. Ela se entusiasmou com a ideia, mas quando ela pegou no segundo encontro os papéis todos com os escritos, ela já ficou um pouco desconfiada. Depois a filha dela me contou que na terceira vez que eu fui lá, ela disse: ih, aquele rapaz veio para aqui, mandou um recado, eu vou logo procurar para não achar nada, que é para ele não querer encontrar fantasma na minha casa. E aí ela procurou. Quando eu cheguei no portão da casa dela, ela foi me receber e me disse uma frase que eu coloquei no livro, e ela também colocou no lado dela, porque eu pedi que ela botasse. Foi uma frase bastante honesta. Ela me disse assim: senhor Clóvis, eu devo lhe dizer que procurei para não ver nada, para nada encontrar. No entanto, vi o que não queria ter visto e encontrei o que não esperava encontrar. Vem aqui no meu computador. E me levou até o computador e foi me mostrando o que ela estava achando. Ela havia me pedido que pegasse o padrão do médium, do Souza, fora do transe, para poder fazer uma averiguação melhor. Eu marquei com ele um horário, fiz um ditado sem que ele tirasse o lápis do papel, para ela estudar a maneira dele escrever. E pediu que fizesse com lápis, que é com lápis que ele psicografava. Depois pedimos o padrão do escrito de todos os espíritos que ela estava analisando, a assinatura que a família reconhecia semelhante, como eles escreveram antes de morrer, antes de desencarnar. Escrito de escola, cartão postal, carta para a família, documentos, tudo que podia achar. E ela pegou os originais da psicografia, não aceitava xerox, e avaliava na escrita, no traçado do médium, se tinha ali a filiação gráfica do espírito comunicante dominando a escrita do médium. E ela achou muita coisa. No começo ela dá um parecer. O parecer, o grafotécnico não assina. E ela me disse que o critério do parecer é porque no parecer o grafoscopista não tem muita certeza. Só dá o laudo se tiver mais de 60% a 70% de certeza. No final da pesquisa, ela deu o laudo, assinou o laudo e ainda coloca o currículo e a foto dela no livro. Ela reconheceu a autenticidade do espírito comunicante. Se eu chegar na sua frente e der o nome de uma pessoa que morreu, que você nunca ouviu falar nem conhece, e você conseguir fazer uma assinatura semelhante, parecidíssima, a ponto do parente reconhecer que era do jeito que estava no documento, e um perito autenticar, fica difícil você não reconhecer que o morto falou com você, ou que escreveu com você. É uma legitimidade extraordinária. Portanto, o livro traz esse capítulo que nós escrevemos, mas traz também o laudo da própria perita, avaliando as peças. E nós tivemos algumas surpresas incríveis que vocês vão ver. Por exemplo, havia uma jovem chamada Nicole, que morreu adolescente, e quando ela vai assinar, ela assina o N, o nome dela, Nicole, com N minúsculo, com um padrão minúsculo. É muito difícil você achar alguém que assine seu nome com letra minúscula. Nome próprio, quando nós somos alfabetizados, aprendemos a escrever com a letra maiúscula. Mas ela assinava com N minúsculo. Quando ela vai psicografar pelo médium, ela assina com N minúsculo, como estava na identidade dela. No livro vocês vão poder comparar a foto da escrita da identidade com a escrita da psicografia. Uma outra coisa que nos surpreendeu foi uma jovem que morreu com antes de 7 anos de idade. A mãe estava ensinando ela a escrever no caderno de alfabetização.
e botava aqueles pontinhos que a gente sempre fez quando era criança para cobrir. Na última página da psicografia, o espírito comunicante, pela psicografia do médium, faz os pontinhos e assina o nome Luísa. Nós fomos procurar o caderno que a mãe fazia, porque ela disse que estava assinando ali como a mãe ensinava, como a mãe reconheceu antes da morte, como estava alfabetizando ela. A mãe achou o caderno e nos entregou. Nós levamos o caderno para a perita. Ela achou traços fantásticos nessa escrita. Mas na madrugada, avaliando os textos e querendo escrever o nosso capítulo no livro, eu sou desenhista há muitos anos e tenho uma facilidade visual para ver letras e desenhos. Desconfiei que o nome Luísa do caderno estava do mesmo tamanho do Luísa da psicografia. Eu peguei um escalímetro, que é um instrumento de desenho que sempre carrego, lá no escritório do meu apartamento, e medi. E vi que tinha 1,83 milímetros na psicografia e tinha 1,83 milímetros no caderno. No outro dia de manhã, fui até a agência de publicitário que estava trabalhando conosco no livro, o autor da capa do livro, que também recebeu a carta da sua filha e tem aqui um depoimento. Escaneamos o nome Luísa da psicografia e escaneamos o nome Luísa do caderno. E quando fizemos uma transparência e botamos em cima da outra, não só a letra tinha o mesmo tamanho, como tinha também a mesma distância. E eu fiz um teste com ele, que coloco aqui no livro, para você, quando ler, fazer também o teste. Escreva seu nome com 2 centímetros de altura, dê 10 minutos, escreva de novo em outro papel e põe em cima para ver se na luz está um em cima do outro, com o mesmo tamanho da letra e a mesma distância. Você não acerta. Esse espírito tinha 4 anos e meio que havia desencarnado. Só uma explicação: os espíritos pegaram o caderno astral dela e levaram no momento da psicografia para ela cobrir o mesmo pontinho que estava no caderno quando ela aprendeu na Terra. O médium não sabia disso. A mãe não desconfiou disso. Mas são as surpresas que a pesquisa nos gratifica. Fora disso, vocês vão ver no livro os conteúdos peculiares dos espíritos comunicantes: datas, nomes, apelidos, informações, nome de parentes que estão no além, a certeza extraordinária de que a morte não nos mata. Essa é a grande mensagem do livro. Cartas da imortalidade. Antecipa a nossa convicção da vida eterna, da vida no mundo espiritual, e nos dá aquela gratidão espetacular. Os nossos parentes nos esperam. O livro até faz a gente ficar mais animado para morrer. Espero que vocês façam boa leitura e adquiram o livro e façam dele um compêndio de antecipação para a viagem que nos espera com convicção, sem exceção de ninguém, porque todo mundo aqui vai morrer, querendo ou não querendo, gostando ou não gostando, morre mesmo. E é uma maneira da gente ir já sabendo algumas coisas. Essas cartas têm esse poder e um significado maior de legitimar a doutrina dos espíritos e trazer para todos nós a certeza da imortalidade da alma e de que a vida continua. Paz para todos e boa leitura.
Depois desse apanhado tão lindo de conhecimento, mostrando que nós temos sempre a certeza de que a espiritualidade está ao nosso lado, conosco, nos apoiando, nos dando a mão, nos dando alento, nós vamos ao final da hora da prece de hoje. Um lembrete. Na parte posterior do auditório, o médium Newton Souza vai fazer e autografar os livros adquiridos na noite de hoje. E nós pedimos que isso seja feito em silêncio, em ordem, para que nós não atrapalhemos o trabalho do passe. E nós lembramos que o passe não é obrigatório. Quem precisar pode se dirigir à sala de passe. E nós lembramos que a ordem da entrada na Câmara de Passe é a ordem das cadeiras, dando prioridade às pessoas mais idosas, às pessoas com alguma deficiência, ou então as pessoas que tenham bebê no colo. Vamos então relaxarmos, elevarmos o nosso pensamento ao alto, depois de uma noite de ensinos tão grandiosos, e pedir a Jesus, ao nosso Pai, aos espíritos amigos, aos espíritos que nos acompanham e nos ajudem, que nos fortaleçam, que nos deem paz, para que possamos sempre, embasados na doutrina espírita, continuarmos a nossa caminhada nesse plano. Que nós possamos cada vez mais aprender, que nós possamos estudar, que nós possamos vivenciar os ensinamentos deixados por Jesus, para que a nossa trajetória possa se fazer com passos mais firmes, com passos mais seguros, rumo à espiritualidade maior. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, nos dê equilíbrio e paz, para que nós possamos seguir a nossa trajetória. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Na página 126, Vinha de Luz.
página 25, alegria.